Olá, tudo bom, pessoal? Seguinte, dando seguimento, falamos agora sobre shopping center. Na verdade, é uma continuidade do conteúdo de estabelecimento empresarial, mas é importante a gente também estabelecer os conceitos de shopping center, porque na verdade é uma forma especial, uma forma bastante diferente de organização desses elementos que são necessários para o exercício de uma atividade econômica. Então vocês têm que analisar a exploração da atividade econômica sob a ótica do empresário de shopping center, aquele que administra os espaços relativamente autônomos, os espaços de uso comum desse grande empreendimento que concentra várias atividades menores dentro daquele único espaço, dentro daquele único estabelecimento, tá? Para a gente analisar isso, a gente tem que analisar outras formas também de locação de espaços, né? Como por exemplo um espaço de uma loja de rua, né? É óbvio que a pessoa, a proprietária, o locador desse espaço não é um empresário de shopping center, até porque ele não exerce absolutamente nenhuma influência sobre a atividade que o empresário estará exercendo naquele local, né? Naquela unidade locada. Ele não tem acesso, por exemplo, aos demonstrativos financeiros, à contabilidade, ele não impõe algumas regras, né, de competição, de promoção de vendas, nada desse tipo, né? O empresário tem total autonomia sobre o seu negócio. Então ele não é o locador do imóvel, um empresário de shopping center. Da mesma forma, uma pessoa que constrói um edifício, e esse edifício é composto por, sim, algumas unidades relativamente autônomas, mas que também não exerce nenhuma influência sobre essas atividades. Ele simplesmente tem o interesse em locar, e da receita desses locatícios, desses espaços, ele tem a sua própria receita. Obviamente, nesse caso, não se trata de empresário de shopping center, como por exemplo o dono de uma galeria, né? Então ele loca vários espaços comuns, mas entre esses espaços não há uma política de negócio implementada e exigida pelo proprietário dessa galeria, né? Diferentemente do shopping center. O shopping center, para a gente analisar ele de uma forma de estrutura de estabelecimento empresarial, a gente tem que analisar o todo, né? Quando se instala essa unidade, ela está pensada de tal forma que permita a distribuição de espaços relativamente autônomos. Para isso dá-se o nome de tenant mix. Essa distribuição de espaços relativamente autônomos já está planejada, já está pré-determinada. O empresário de shopping center, ele sabe quais são as atividades que serão exploradas naquele local. Imaginem vocês, vamos pensar numa questão prática, um shopping center, né, um centro de compras situado numa região de uma cidade de população cuja renda é baixíssima, né, ou mais humilde, enfim. Você não vai instalar um shopping center de artigos de luxo, né? Da mesma forma, você não vai instalar um shopping center de preços populares, de produtos mais de primeiro preço, de primeiras necessidades, enfim, num espaço em bairros de luxo, nobres, enfim, né? Então você tem que analisar qual vai ser o teu público-alvo e, além disso, quais serão as atividades. Não apenas quais as atividades, mas em que local do shopping center essas atividades serão exploradas. Você não vai, por exemplo, uma praça de alimentação, né? Às vezes a pessoa se desloca até o shopping center para ir até a praça de alimentação. Você não vai instalar a praça de alimentação na porta de entrada do teu shopping center, né? Você vai normalmente fazer isso no último acesso do teu shopping. Por quê? Para que as pessoas passem por todas as lojas, ou pelo menos o maior número possível, fazendo assim que haja essa circulação de pessoas, gerando praticamente uma publicidade gratuita, né? Se a pessoa está passando na frente da sua loja, ela está olhando a sua vitrine, vendo as suas promoções, os produtos que você está vendendo, o serviço que você presta. Então, automaticamente, o valor do ponto empresarial acaba tendo um valor agregado muito grande, justamente porque um shopping center normalmente permite essa grande circulação de pessoas, né? Outra coisa,
as lojas âncora, as atividades em si. Será um shopping voltado à construção civil e arquitetura? Será um shopping voltado a moda infantil? Será um shopping voltado a calçados? Enfim, qual é o público-alvo que eu preciso atrair para aquele meu espaço? Claro, isso eu estou falando de grandes centros, né? Em centros menores, você tem que ter a mais variada, né, gama de atividades para que atraia o maior número de pessoas possível, né? Dando exemplo aqui do shopping center que está sendo projetado aqui na cidade de Pato Branco. É um exemplo disso. Agora, além de organizar esses espaços, destinar esses espaços e cobrar o preço, né, desse aluguel desses espaços relativamente autônomos, o empresário do shopping center tem que organizar o resto, né? Ele tem que investir na acessibilidade, ele tem que investir nos espaços comuns de trânsito de pessoas, vamos imaginar, de asseios, né? Quais são os banheiros de fácil acesso, né? Para as unidades familiares também de higiene pessoal, para você trocar o seu bebê, né? Vamos pensar na questão da segurança, né? Das pessoas que são contratadas para realizar essa segurança, do ar-condicionado, da limpeza do local, da publicidade desse local, né? Do paisagismo que é feito dentro desses espaços comuns. Tudo isso é pensado anteriormente pelo empresário do shopping center. E além disso, né? Também tem a questão da chamada competição empresarial, que é esse empresário que organiza, esse empresário que estabelece os limites de atuação de cada unidade autônoma ou relativamente autônoma. Por exemplo, devem participar ou não de promoções conjuntas de vendas. Você deve, por exemplo, além dessa promoção conjunta de vendas, você vai proibir, por exemplo, a competição autofágica, porque imaginem vocês, né, num espaço em que existam lá, sei lá, 10 lojas de confecção e uma quer derrubar a outra, né? Uma quer fazer promoções maiores para que a clientela de outro comerciante acabe migrando para essa, acaba, na verdade, matando, né, o outro comerciante. Por isso, a competição autofágica ela é proibida, né, dentro de shopping centers, né? A questão do layout dessas lojas que ficam instaladas, né? Como que vai ser a fachada, né? Que tipo de letreiro você pode usar, o quanto você pode avançar para os corredores de acesso e de circulação de pessoas. Tudo isso é pensado pelo empresário de shopping center, né? E se você não estabelece essas prerrogativas aí, automaticamente você está falando de um espaço comum, organizado e locado, mas não é um empresário de shopping center. Agora, se você está distribuindo esses espaços, está estabelecendo, né, algumas regras de competição empresarial, algumas regras de utilização de espaços comuns, de participação de promoções conjuntas de vendas, automaticamente você está, sim, organizando esse conjunto patrimonial como forma de shopping center. Portanto, você é um empresário, né, que administra esse negócio todo, portanto, empresário de shopping center, né? Além disso, né, obviamente existem deveres desse locatário. Por exemplo, horário de funcionamento. Você não pode simplesmente, ao seu bel prazer, fechar o seu negócio horas antes de todo o funcionamento dos demais lojistas. Óbvio, né? Você tem que cumprir o horário de funcionamento pré-determinado por esse empresário, por esse administrador desse shopping center, né? E também você não pode ficar aberto por muito mais tempo. Então você tem um horário pré-determinado, né? Todos eles devem aderir. O que normalmente pode acontecer, com exceções dentro desse espaço, praças de alimentação e áreas de lazer, que normalmente ficam abertas até mais tarde, né? Tem um horário diferenciado, mas dentro do mesmo segmento deve-se cumprir esses horários, né? O padrão dos produtos, o layout, como eu havia falado antes, né? A contribuição que eles fazem, né, desse locatício, mas não só isso, também a contribuição para a manutenção dos espaços comuns. É também de responsabilidade essa contribuição por parte dos lojistas, né, dos locatários desses espaços, né? E um dos deveres também é integrar a Associação dos Lojistas, né? Que é vamos dizer assim, o porta-voz dos lojistas
no contato e nas negociações com o empresário de shopping center. Justamente por conta dessas particularidades é que a natureza desse contrato ela é um pouco peculiar. A parte da doutrina fala em um contrato atípico misto, né? Isso está mais na doutrina aí do Orlando Gomes, do Alfredo Buzaide, né? Existe também alguns que falam que se chama de uma coligação de contratos, como é o caso do Requião, né? Do Rubens Requião, ou um contrato de locação pura e simples, né? Na linha da doutrina do Washington de Barros Monteiro, do Caio Mário, enfim, né? Talvez acho que a doutrina mais aceita nesse ponto é a doutrina do Fábio Lhô, que trata de um contrato de locação. Ele entende que o shopping center, o contrato desse shopping center é sim um contrato de locação. Se você for analisar, está presente inclusive na lei de locações, na 8245. Então, obviamente, é um contrato de locação, mas com cláusulas especiais. É isso que diferencia o contrato de shopping center de um outro qualquer contrato de locação. E essas cláusulas especiais é que deve ser estudada, é que deve ser pensada com muita atenção, que diferencia, obviamente, do que eu estava falando no início dessa aula, de uma locação de uma loja de rua, né? De uma loja sem que tenha qualquer relação com o seu vizinho, com o seu concorrente e assim por diante, né? Dentro do espaço do shopping center existem algumas outras regras que diferenciam de um contrato de locação empresarial puro e simples, né? Por isso essas outras despesas que existem nessas cláusulas especiais do contrato de locação, defendido inclusive pelo Fábio Lhô, o Ives Gandra já falava, né, do sobrefundo, que é basicamente a res esperata, né? É o fundo de empresa, o fundo de comércio dentro do shopping center. Quando o empresário, o lojista, ele se instala naquele local, ele já está, de certa forma, se utilizando de algumas benesses que numa loja de rua talvez ele não tivesse, né? Então esse fundo de empresa, a res esperata, ela é também considerada para fins de compor o valor do locatício, né? A filiação dos lojistas é algo que você não exige isso num contrato de locação pura e simples, né? E algumas questões envolvendo o pagamento dos aluguéis, né? Então veja só, num contrato de shopping center pode haver a definição de um pagamento em dobro, normalmente o pagamento de 2 vezes o valor de aluguel nos meses de dezembro, aqueles meses de fim de ano em que obviamente, né, o valor do faturamento desses lojistas ele aumenta consideravelmente. Uma razão por conta das festas de fim de ano, do início de férias, né, e também por conta do recebimento do 13º, né, de boa parte das pessoas. Então, óbvio que existe uma circulação de riquezas muito maior e por conta disso o empresário de shopping center acaba determinando um pagamento de aluguel em dobro. Em outros shopping centers, ao invés desse pagamento de aluguel em dobro, estabelece um valor, além de uma parcela fixa, um valor sobre o faturamento, sobre o volume de vendas daquele lojista. Nesse ponto especificamente, há um detalhe interessante. O contrato de shopping center ou o contrato de centro comercial, ele acaba estabelecendo a obrigatoriedade do lojista de franquear a sua contabilidade ao empresário do shopping center, né, ao locador. E isso muitas vezes, obviamente, o lojista ele acaba criando algumas situações de dificuldade para o locador acessar a sua contabilidade, né, porque é um dado sigiloso, né, que depende de uma autorização desse locatário, mas é óbvio, se ele autoriza isso no contrato, o locador, em tese, tem acesso pleno a essa contabilidade. Só que vamos imaginar uma questão prática, né? O lojista, às vezes, ele acaba, talvez, não fornecendo todas as informações necessárias para o locador. E, nesse caso, algumas medidas, algumas estratégias são tomadas pelo empresário de shopping center, que é justamente o fato de você ter esse acesso independentemente da autorização do locatário, do lojista, enfim. Então, assim, a gente às vezes analisa, né? Se depara com algumas situações assim, promoção de fim de ano no shopping tal, né? Adquira tantos, né,
reais em compras, enfim, e troque o seu cupom, a sua nota fiscal, por um cupom de participação. Por exemplo, a cada 50 reais em compra, você troca por um cupom, por um número, enfim, de participação. Concorre ao que? A viagens internacionais, concorre a um veículo, concorre a uma casa, concorre a vários prêmios, concorre a um vale-compra. Aí depende, né? A mais variada gama de sorteios que se fazem, né, nessa mesma estrutura, né? Só que a gente analisa, né, o que o empresário do shopping center ganha com isso. Claro, está atraindo mais público, né, para aquele negócio, mas especificamente, diretamente, o que ganha o empresário de shopping center? Então, assim, quando você está lá cadastrando o teu cupom fiscal, comprovando então que você realizou a compra naquela determinada loja, automaticamente essa informação já consta para o empresário, já consta para o locador, né, para o administrador do shopping. Ele sabe qual é a loja que vendeu e o quanto vendeu e que dia vendeu. Então ele tem, talvez não a expressão real do faturamento, mas muito próximo do faturamento daquele lojista. Então é uma forma dele acessar o faturamento do lojista sem ter acesso à contabilidade dele. Depois compara os números e obviamente vai ter o valor desse aluguel, né, dessa parte variável do aluguel. Isso é muito comum, né, em grandes shoppings, enfim, justamente para atrair o maior número de pessoas, o que é bom para o lojista, mas da mesma forma é bom para o locador, porque vai faturar mais, né? O aluguel vai ser maior, né, na medida ou na proporção de quanto maior for o faturamento do empresário lojista. Tem um assunto também, e é importante quando a gente analisa a questão do shopping center, que é o direito de inerência ao ponto do lojista. É um assunto que nós ainda não discutimos em sala, na verdade é o próximo tópico, né, da nossa matéria, que é o direito de inerência ao ponto. Basicamente significa dizer o empresário, né, o locatário de uma loja de rua, por exemplo, né, ele tem direito de permanecer no ponto depois de terminado o contrato, mesmo contra a vontade do locador. Então, assim, existe sim essa possibilidade, existe esse direito, a Lei 8245, que é a Lei de Locações, ela protege o empresário, desde que esse contrato ele apresente os requisitos da locação empresarial, que está lá no artigo 51, incisos 1, 2 e 3 da lei, né, que estabelece para a configuração, a caracterização de um contrato de locação empresarial. Não basta, para ser empresarial, não basta ser destinado ao comércio, à prática de uma atividade econômica. Tem que cumprir esses 3 requisitos. Mas, né, isso a gente vai falar no próximo tópico. O que isso tem a ver com um contrato de locação de shopping center, né, de salas de shopping center? Teria o lojista o direito de inerência ao ponto? A lei protege o direito do lojista, sim, ele tem o direito de inerência ao ponto, mas aí tem um segundo dado, né, que é a questão da exceção de retomada. É o direito do lojista em, mesmo que o direito do administrador, do locador tem, mesmo o lojista exercendo o seu direito de inerência ao ponto. Ou seja, o lojista tem o direito de permanecer no local, sim, mas o locador, o administrador do shopping, tem o direito, ainda assim, através de uma figura jurídica, de um remédio processual chamado exceção de retomada, em que ele justifica ao juiz que, ainda que o locatário tenha o direito de permanecer naquele lugar, o locador, se aquele locatário continuar ali, o locador continuará tendo prejuízos, ou seja, não é da intenção do locador permanecer com aquele lojista, né? E possibilitando, né, a desocupação deste lojista do shopping center, permitindo que outro venha, né, ingresse nesse conjunto de lojistas, atraindo o maior número de pessoas. Então isso é muito comum, a gente vê em vários shopping centers uma grande marca que está sendo lançada no mercado. Como que ela conseguiu estar naquele determinado shopping se ele estava completamente lotado, né? Não tinha nenhuma loja a ser alugada? Justamente ele alega que se aquele lojista permanecer, ele vai assumir ou começar a ter prejuízos ou menos visibilidade, atraindo menos pessoas e com isso causando um prejuízo ainda maior, inclusive, né, a todos os lojistas daquele empreendimento.
Então, assim, tem direito de inerência ao ponto de permanecer no local? Tem, mas o administrador do shopping center tem o direito de alegar a exceção de retomada e ainda assim que tenha o lojista direito de inerência ao ponto, ele tem que desocupar a sua loja, o seu local. Independente de pagamento de multa, independente de indenização pela perda do ponto, é muito difícil que o lojista permaneça no imóvel se o locador, se o administrador alegar a exceção de retomada. Basicamente é isso, né? E o próximo ponto que a gente vai analisar é justamente o direito de inerência ao ponto pelos requisitos da locação empresarial. Por enquanto é só. Até mais.